O material serve para orientar desde o primeiro acolhimento até a responsabilização dos agressores e o acompanhamento das vítimas de violência. Segundo o prefeito de Campinas, o guia também vai qualificar as pessoas que atuam com crianças e adolescentes. Todos os representantes, as entidades, instituições que foram representadas no comitê farão também esse trabalho e nós agora temos o passo de qualificar, de informar a todos os órgãos que trabalham com criança e adolescente, não só aqueles que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência, mas, no caso, citando como exemplo a Secretaria de Educação, tem que qualificar os professores para identificar, para tentar saber como o fluxo funciona, para onde encaminhar, da mesma forma a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência. Então, organizar esse fluxo é definir uma metodologia de atendimento e de encaminhamentos. Então, foi um passo muito importante da Lei da Escuta Protegida. Eu tenho certeza que Campinas dá um passo à frente. O próximo passo, sem dúvida, é o protocolo de atendimento, com mais profundidade, com mais detalhes do atendimento, mas esse era o primeiro passo que organiza o atendimento da criança e adolescente vítima de violência em Campinas. As crianças e adolescentes que, infelizmente, forem vítimas de violência de todo tipo, seja violência sexual ou de outra maneira, essa criança vai ter um atendimento organizado, ela vai chegar numa unidade, ou se ela foi identificada numa escola ou numa unidade de saúde, aqueles profissionais vão saber para onde ela deve ser encaminhada, para onde ela não deve ser, o que fazer naquele processo, qual o fluxo de organização. Na prática, a formalização desse fluxo garante que cada caso seja acompanhado de perto pelo órgão responsável. O prefeito colocou muito bem a escuta especializada, o que nós não queremos? Que a criança sofra mais de uma vez. Então ela chegou num local, seja escola, seja num CRAS, seja no serviço de saúde, ela chegou até aquele local, sendo vítima ou testemunha de algum tipo de violência. Ela vai contar uma única vez aquela violação de direito. Ela não vai ter que contar na educação e depois ter que contar na saúde, não. Essa é a escuta especializada, é disso que nós estamos falando. É de um sistema que se conversa. Então ela chegou na educação, já vai ter o fluxo dizendo como que ela vai ser atendida. Isso é muito importante, foi construído a várias mãos. O próximo passo, quando nós falamos disso, é as formações, porque nós temos uma rede muito grande. Essa rede tem que estar capacitada para saber como acolher e como encaminhar essa criança e adolescente assim que eles chegarem por demanda espontânea ou casos encaminhados de outras áreas. Representando a Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Débora Palermo destaca a importância deste guia no dia a dia dos conselheiros tutelares. Eu acho que ele vem para otimizar o que já estava sendo feito, mas que não tinha por exemplo, a gente fazia o encaminhamento, mas às vezes a medida de proteção aplicada, ela não tinha um fluxo de onde ela partia, não tinha um segmento, quem será o próximo, quem vai acompanhar, não tinha uma devolutiva. E com o fluxo não vai se perder mais o atendimento dessa criança, como muitas vezes acontecia. Porque o número de denúncias é imenso, o Conselho aplica uma medida de proteção. Só que ela aplica, mas pela demanda dos conselhos, às vezes o Conselho Tutelar não conseguiria acompanhar se aquela criança seguiu aquele fluxo de encaminhamento. E com esse fluxo agora não tem mais como se perder e parar, a criança deixar de ser atendida ou ir para um encaminhamento errado, porque todo mundo conjuntamente vai estar dentro do fluxo, cada um sabendo o seu papel, a hora de parar, a hora de encaminhar para o próximo, e essa criança tem um atendimento que realmente ela precisa, que vai atender a necessidade dela e da família dela. E a questão da escuta especializada, eu sempre gosto de falar da gravidade que é a criança falar, por exemplo, do abuso sexual em vários locais. Eu presenciei isso nos 12 anos do Conselho. Nós conseguimos, em 12 anos, que 2 vitimizadores, 2 abusadores de crianças fossem presos. Somente 2. Porque a criança, ela falava no Conselho, aí ela ia falar na DDM, aí ela falava... E cada vez a criança, ela não consegue contar a história da mesma forma. E o que o advogado do abusador fazia? Ele usava essa fala que às vezes a criança falava um pouco diferente de um lugar no outro para
falar, olha, não dá para, olha aqui, ela caiu em contradição, está errado. Então, a gente não conseguia que eles fossem responsabilizados. Este guia oferece atuação entre assistência social, saúde, educação, segurança pública, Ministério Público, Justiça, Conselho Tutelar e outros parceiros. A Childhood tem uma metodologia para ajudar os municípios a implementar a lei da escuta protegida. Ela consiste basicamente em 3 etapas principais: a criação do comitê, e depois essa etapa de definição dos fluxos e, por fim, os protocolos. Os fluxos são o que fazer e os protocolos são como fazer. E aí, por fim, realmente a capacitação de toda a rede. A gente tem aqui no município de Campinas o ideal ainda de ter um equipamento público que vai concentrar todos esses serviços e vai ser realmente um plano arrojado e promissor para o atendimento de crianças no único espaço, como se fosse um poupa-tempo, e justamente com essa premissa de que a criança seja ouvida num único local, uma única vez. Nos municípios em que não implementou-se a lei ainda, a gente percebe que a criança, às vezes, ela conta a história 8 vezes. A lei foi aprovada em 2017, mas muitos municípios ainda não estão preparados para realmente implementá-la. O objetivo é que cada um dos atores dessa rede saiba o que fazer. Cada um tem um papel. Não é todo mundo que precisa investigar. Quem precisa investigar é a polícia e a justiça. A saúde tem que aplicar as medidas profiláticas, a educação tem que ter uma escuta ativa, o Conselho Tutelar tem que aplicar as medidas protetivas. Cada um tem o seu papel. A contribuição da FEAC, ela acontece não só financeiramente, como uma investidora social privada que colabora com todas as partes, mas com a inteligência que se desenvolveu ao longo do tempo de conhecer o município de Campinas. Os vazios de proteção, como que está funcionando os serviços em determinadas áreas, onde que tem que ser escolhido ali lugares de proteção específicas, quais são os índices que a gente já possui nos projetos que são desenvolvidos que podem agregar as tomadas de decisão dentro de um projeto complexo como esse. Então, na verdade, sempre foi uma parceria com o poder público, né, muito intensiva nessa área de desenvolvimento social. E a criança e adolescente sempre no foco permitiu que a gente tivesse dados e pessoas e inteligência dentro da instituição para poder contribuir e continuar contribuindo com todas as etapas, com o centro integrado e com tudo que a gente puder continuar desenvolvendo para a cidade.